Olá! Hoje nós estamos fazendo, a pedido de uma inscrita, o ponto chevron. Ela precisa fazer um trabalho e é com o ponto chevron colorido, listado. Então, ela pediu como fazer. Aqui eu preciso iniciar em linha de outra cor, um fio de separação, para daí puxar e essa linha de outra cor soltar, e o trabalho ficar limpo, perfeito embaixo. Comecei, então, com esse trabalho assim, ergo as agulhas todas e vamos fazer um remalhado de início. Ele precisa de um acabamento embaixo, para esse ponto chevron ficar bicudo. Também poderia ser, se você começa com a barra, aí não formam os bicos na parte de baixo, mas ele vai formar o chevron da mesma forma. Aqui eu vou fazer com um remalhado folgado, para o carro conseguir passar e não arrebentar o fio. Faço 2 carreiras. E vamos usar transportador. Aqui eu escolhi fazer de 6 em 6, então eu vou usar o transportador grande. Poderia ser tamanhos maiores também de transporte, ou seja, se você quer um bico mais largo, você usa mais transportes. Como eu tenho transportador de 6, eu vou usar ele tranquilamente. Escolho 2 agulhas centrais, pego com o transportador grande 6 agulhas, 6 pontos, transporto um ponto para essa agulha central. Os demais ficam nas agulhas laterais. Um furinho ficou aqui. Eu tenho 2 agulhas centrais. Pego no outro lado, também 6, transporto, sobrepondo uma. Então, essas 2 agulhas ganharam ponto. Furinho e furinho. Deixo 2 agulhas com ponto, pego 6, transporto para o lado. Mais 6 para esse lado de cá. Essas 2 agulhas ganharam ponto. Essa também. Vamos fazer a continuação. Esse é um trabalho que precisa ser continuado sempre. Ele não é um desenho único na vertical, ele é na horizontal. Então, depois do furinho, deixo 2 agulhas com ponto, pego 6, transporto. Essa ganhou ponto. Essa outra vai ganhar ponto também. Levo 6 agulhas, movimentando elas, sobreponho uma e deixo o furinho aqui no final. Essas agulhas que estão levantadas sempre vão receber pontos. É isso que vai formar o bico em formato para baixo. Agora, eu tenho 2 opções aqui para esse espaço de furinho. Eu posso deixá-lo assim com furinho, ou posso preencher, para ele não ter o furinho. Então, eu empresto uma laçada do ponto do lado e preencho a agulha. Essa é uma opção. Caso não queira ele preenchido, deixa o furinho assim aparecendo, também ficaria bonito. Eu vou fazer uma parte com furinho e uma parte sem furinho para ver a diferença. Quem trabalhou
fica para cima para trabalhar melhor. Empresto uma laçada do ponto de baixo e preencho a agulha vaga. Duas carreiras. As duas agulhas que receberam ponto, eu destaco um pouco elas para receber novamente. De um lado e do outro. Chamo para cima. Mesma coisa aqui. Essas duas vão receber pontos. Levo de um lado. E do outro. E preencho o furinho. Duas carreiras, eu vou mudar a cor. O chevron, para ser feito, listado, a lista é normal, você faz quantas carreiras quiser. Aqui eu vou fazer de 6 em 6, que para mim é uma espécie de chevron fininho, mas ele pode ter larguras diferentes também. Continuo fazendo o transporte de 6 pontos, sempre para a agulha central, ou para as duas, né, agulha central. Esse trabalho de transporte é feito sempre a cada 2 carreiras, para ele ter o efeito bicudo. As listas podem ser de qualquer espessura. Nessa lista eu vou deixar o furinho, não vou preenchê-lo. Esse é um ponto que pode ser adaptado para cartela e usar o carro L, caso tenha a máquina tenha o carro L. Se não, fazê-lo assim manualmente também é uma opção. Agora, se a blusa é toda ela dessa forma e você tem a possibilidade de usar o carro L, então é mais fácil perfurar uma cartela apropriada, que o trabalho faz bem mais rápido do que manualmente. Caso seja uma lã muito grossa e feita em máquinas para lã grossa, por exemplo, usa o transportador.
E aqui está o nosso ponto chevron listado. Listas de 6, transporte de 6 também. Pode ser qualquer outro tamanho, inclusive bem maior, 10 agulhas sendo transportadas, daí esse biquinho que forma aqui embaixo fica maior ainda. Pode ser menos agulhas também. Eu tenho aqui numa cartela perfurado com 4 agulhas sendo transportadas. A nossa cartela tem 24 agulhas. Poderia ser adaptado para tamanhos maiores também, sempre obedecendo a mesma disposição. Começa e vai transportando em 2 agulhas centrais e deixando 2 de sobra entre um desenho e outro. Aqui nessa cartela são 2 desenhos que se formam. Poderia ser um desenho apenas também. Essa é uma cartela que você precisa repetir na sequência ou fazê-la assim, e quando o carro terminar de fazer todas essas passagens, o carro L termina de chamar pontos, você volta para a carreira inicial, que daí ela repete naturalmente. Ou fazendo como nós fizemos com o transportador, usando o transportador para passar os pontos de um lado e do outro. Agora, tirando o fio de separação que ficou aqui embaixo, esse fio bem resistente, é só puxá-lo com cuidado, e a linha de outra cor que foi o início, sai, formando assim o bico. Se esse é o acabamento que vai ser em bico, precisa começar com um remalhado. Se for uma barra, você já começa com a barra e daí faz o desenho transportado para cima. Ele não vai formar o bico, ele vai formar umas sobras de ponto aqui embaixo. Mas o chevron em si, que é esse zigue-zague, vai continuar. Pode ser feito apenas uma barra, uma sequência de desenhos coloridos assim, e depois a blusa segue reta para cima, ou fazer a blusa inteira desse mesmo formato, com o furinho, ou preenchendo o furinho, como for feito aqui no início. Eu acho que com o furinho fica mais delicado, mais bonito, mais vistoso. Uma adaptação que dá para ser feita aqui, ao invés de 2 agulhas, que nós deixamos 2, e aqui no meio também, poderia ser apenas uma. Deixar os pontos sendo colocados sempre numa agulha central. É uma variação, mas assim, mais grossinho, com 2, eu acho que fica um detalhe a mais. Espero ter respondido então, Roberta. O teu trabalho vai ser realizado listado. Se é toda a blusa, paciência e mãos à obra. Nossa amostra para hoje é essa. Bom trabalho!